Fala galera, beleza? Pedrinho da NASA aqui, especialista em automação e marketing. E nesse vídeo especial que eu preparei para vocês, vou ensiná-los como criar dentro da sua aplicação Bubble um sistema para consumir a nossa API de múltiplas sessões. Vou te ensinar como criar uma sessão individual de maneira automática para cada cliente que criar um login dentro da sua aplicação, tá bem? Você vai poder aplicar isso para aplicativos Bubble, para sites que você tenha que façam gestão de login. Então, qualquer sistema que você utilize que tenha login e senha, você vai ser capaz de adaptar a solução para estar criando múltiplas sessões individuais de maneira automática para cada cliente. Para você que me acompanha, quero deixar meu muito obrigado. Para você que está chegando hoje, quero dizer que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal da Comunidade ZDG. Como de costume, eu preparei o passo a passo, vou deixar os códigos na página de apoio, vou fazer uma demonstração da solução funcionando, só que antes de continuar, vou pedir o seu like, o seu compartilhamento, que você se inscreva no canal e marque o sininho do Jingle Bell para receber todas as notificações. E deixa um comentário para mim embaixo desse vídeo dizendo qual solução você gostaria que eu construísse para você aqui no canal da ZDG. Pessoal, breve introdução, tá? Nós vamos utilizar a infra, né? O sistema que eu ensinei aí no último vídeo, né? No vídeo anterior a esse eu ensinei como a gente cria ali um sistema de API de multissessões para fazer chamadas, né? Até mostrei um front para vocês em PHP, para vocês estarem criando, né? E fazendo ali a manutenção dessas sessões. Portanto, a instalação do back-end vai ser preciso que você consuma essa informação anterior, tá bem? Você pode assistir esse vídeo agora comigo até o final para você pegar todas as bases que eu vou te passar, só que a instalação do back-end eu não vou repassar novamente, porque eu já fiz um vídeo extenso, expliquei bastante, tá? No último vídeo anterior a esse aqui no canal, então depois que você terminar esse vídeo, busca lá esse último vídeo anterior a esse, que vai ensinar como você vai estar instalando a sua API de múltiplas sessões, tá bem? Vou mostrar a solução funcionando, né? Então utilizei aqui uma aplicação Bubble para isso, né? Só que todas as chamadas de curl, de PHP que eu vou mostrar para vocês, elas podem ser consumidas em qualquer sistema que tenha login e senha, seja aí um WordPress, seja uma aplicação que você tem em qualquer outro lugar que você consiga chamar gatilhos, tá? De ativação de webhooks, você vai ser capaz de aplicar o que eu estou te ensinando aqui agora. Então basicamente eu criei um front, tá? Nós vamos passar por tudo, viu? Criação de front, condicionais, chamadas de API, construção do PHP. Então, primeiro vou demonstrar para você. Vou fazer um login, tá? Eu já tenho um login aqui fictício, né? Um e-mail que não existe. Vou usar ele por fins, né, aqui de diretriz do YouTube. Vou usar dados que não existem, tá bem? Então, vou fazer o login. Assim que eu faço o login na minha aplicação, ele libera para mim o botão de iniciar sessão, tá bem? Vou dar um start na sessão. Ele inicia a sessão para mim lá na API de múltipla sessão. Ó, ele inicia uma sessão com a ID única, né, do usuário, já começa a trazer o QR Code para mim, tá? Essa API eu ensinei no último vídeo, então você vai consumir esse vídeo, né, depois que a gente terminar aqui esse tutorial, né? E ele diz para mim, ó, ZDG sessão criada, né? Ele me dá um token, tá? Esse token de acesso, que se eu quiser trazer o QR Code na frente aqui da aplicação, eu jogo ele aqui, ó, QR Code, né? Ele vai trazer para mim, ele consome esse QR Code desta sessão criada, que foi criada com base na ID do usuário, né? Inclusive a minha aplicação Bubble, ela tá relativamente lenta aqui, né? Acho que é porque eu estou usando o sistema gratuito, né? Ele não tem não performa tão bem, mas eu posso estar falando uma grande bobagem, porque eu não sou especialista em Bubble, tá bem? Minha especialidade é essa aqui que vocês estão vendo, então eu estou trazendo só informações a título de complemento aí para a comunidade, tá? Então, joga o token que ele te dá aqui, ó, você consegue trazer o QR Code. Fiz a conexão no dispositivo, eu posso pegar o status da sessão. Eu jogo aqui o meu token no status da sessão, né? Como eu não estou conectado, ele vai trazer para mim um evento nulo, né? Mas se eu estiver conectado neste QR Code, ele traz para mim aqui o status connected, tá? E por último, né, e não menos importante, eu inseri uma função para que você delete a sessão. Caso o teu cliente queira deletar uma sessão, criar uma sessão nova, é só ele vir aqui no delete, tá? Ele vai deletar a sessão,
referente àquele token e zera todas as condicionais, tá? A sessão é deletada, é removido, né, essa sessão aqui da nossa aplicação, né, da nossa API de múltiplas sessões, e aí você consegue, né, ele consegue dar o start novamente, tá? Se eu criar aqui um outro usuário, logar com outro usuário, criar a sessão vai ser única e individual para cada cliente vai ter seu QR Code, cada cliente vai ter o seu endpoint ali, tratado a partir de um token, tá bem? Por quê? Porque a criação de sessão, ela é baseada na ID única do usuário. Então, assim que eu crio um usuário aqui na minha aplicação Bubble, dentro do meu database, lá ele entra com uma ID única. E é essa ID única que, assim que eu inicio a sessão, ele popula como o nome, tá bem, da sessão de múltiplas sessões. Beleza? Lá da nossa API. Então, portanto, nós vamos aqui passar para o nosso tutorial legalzão. Para esse tutorial precisaremos de Git, Node, Champ e ngrok, tá bem? Git, Node para rodar a nossa API, né? Então, para colocar a API em produção aí, né? Você vai consumir o último vídeo anterior a esse, tá? Lembrando que tudo que a gente vai fazer aqui é localmente, tá? Se você quiser aprender como colocar o sistema numa VPS, né, para ficar disponível 24 horas por dia, né, de maneira profissional, para que você inclusive forneça essa solução, né, consiga rentabilizar a aplicação, recomendo fortemente que você entre na comunidade ZDG e garanta sua vaga, tá? Lá dentro, inclusive, eu tenho mais 2 opções para se trabalhar com Bubble, né, além dessa API da WhatsApp JS, temos também lá integração com WPP Connect do meu amigo Edgar e tem integração com a Bales, tá? As três aulas já prontas para serem consumidas através do Bubble, ou seja, ali através, né, de qualquer outro sistema que você tem que gere login, você vai poder estar consumindo, né, todos esses eventos, esses arquivos PHP que eu deixei disponíveis, tá? Então, quer aprender a rodar isso aqui de maneira profissional para vender, que é um suporte especial, entre na comunidade ZDG. Então, beleza, tá dado o recado, Git e Node você vai baixar para estar rodando a solução do bot ZDG múltiplas sessões, post do último vídeo. Instalou esta API, colocou para rodar no teu computador, beleza, tá? Já tá morta a cocota configurar a API no back-end. Esta API startada, o que nós vamos fazer? Nós precisamos configurar aqui dentro da nossa aplicação Bubble, temos os plugins, tá? Ele tem um plugin de API Connector. Aqui dentro, ó, inclusive se eu fechar, eu tenho aqui ó, a WP Connect, o WebJS e a Bales está numa outra aplicação, tá? Que eu compartilho lá dentro da comunidade. Então aqui dentro, né, nós vamos precisar fazer chamadas de arquivos PHP. Para cada evento, tá bem? De criar a sessão, puxar o QR Code, deletar a sessão, status de sessão e o envio de mensagens, porque aqui eu mostrei para vocês só a autenticação, né? Aqui no canal eu não abordei o envio, disparo de mensagens pela API, porque aqui no canal tem outros vídeos, tá? Falando sobre isso. Lá na comunidade tem vídeo específico sobre disparo, né, de mensagem, de mídia, né? Através de Bubble. Então, meu foco é trazer o que tem de novo, tá? E não ficar batendo aqui na mesma tecla, né? Então, quer aprender a fazer o disparo de mensagem? Corre lá na playlist Bubble ou na comunidade, tem essas informações, tá? Então, para a gente criar os eventos dentro da nossa API Connector, né, o de criar a sessão, chamar o QR Code, deletar a sessão, status sessão e o send message, nós vamos criar arquivos PHP, tá? Esses arquivos PHP vão fazer a conexão entre o nosso aplicativo Bubble e a nossa API que está rodando, tá bem? Ele é uma ponte que liga a API Connector do Bubble com a nossa API de múltiplas sessões, tá? Vou mostrar para vocês aqui o arquivo de criar, né? Então, primeira coisa, para você criar esses arquivos, né, antes de mostrar os arquivos aqui, né, para vocês aprenderem como criar, você vai ter o Champ instalado no seu computador, né? Você vai precisar configurar ele para rodar na porta 81, então você vai no config aqui dele, tá bem? Na pasta htdoc, linha 60, você vai trocar 80 por 81, salva, tá? E dá o start aqui na solução.
Deu o start, ele vai ficar verdinho e vai estar dizendo para você, estou rodando na porta 81. Aí o que você vai fazer? Você vai lá no teu C2 pontos, tá? Você vai lá no Champ, você vai lá no htdocs, tá? Aqui tem até os arquivos Bubble, Salman, HP, da Bales, né, da app. Então tem aqui o Bubble, né? Nós vamos criar estes arquivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arquivos PHP, tá? Que a gente vai criar para estar consumindo esses arquivos através da nossa aplicação Bubble. Estou rodando todos esses locais, todos eles locais, inclusive eu vou utilizar um programa chamado ngrok para fazer o proxy reverse para a gente ter uma URL para consumir na API, né? Então se você quiser aprender a colocar na VPS para ter o seu próprio sub ali de maneira profissional, comunidade ZDG, tá bem? Então, ó, instalou o Champ, alterou a porta para a porta 81, criou aqui os nossos arquivos todos aqui dentro da pasta htdocs Bubble, né? Quer dizer que se nesse momento eu entrar aqui no localhost 81/Bubble, né, eu vou encontrar esses arquivos listados, ó. Eles já estão aqui prontos para eu utilizar, beleza? Como que nós vamos configurar? Ó, vou compartilhar o Bubble criar, né, que é o Bubble que utiliza o endpoint aqui da criação, né, que é esse aqui, ó. Inclusive eu vou passar rapidamente por isso, porque na primeira aula, lá anterior a essa, eu falei muito sobre esses endpoints, dei exemplos, tá, no Advanced REST Client lá, que você pode utilizar o Postman para fazer os posts. Então, vou passar rapidamente. O que o endpoint criar sessão, né, que a gente está chamando aqui nesse evento de curl, ele depende do ID de um token, que é o que a gente utiliza para criar a sessão, né? Então eu preciso popular o payload aqui, a carga dessa chamada PHP com uma ID, né, e com um token, né, que eu chamo a partir aqui desses inputs, ó. Esse arquivo, né, ele está no formato pronto para a gente consumir no Bubble, tá? Está no formato para receber um JSON, né? Então se você for consumir isso aqui dentro de outra aplicação, você vai fazer um trigger com o content type do application JSON, então você precisa mandar no formato de JSON teus arquivos. O token, né, a variável token que popula a nossa carga de criação de sessão, ela é uma random string, ela é um texto variado, randômico, tá bem criado a partir desses caracteres, né? Então isso é uma função PHP que eu criei para criar tokens únicos e aleatórios. Então cada cliente que a gente der o start na sessão, ele vai criar um token randômico de maneira aleatória, tá bem? Então o Bubble criar, ele leva em consideração esses dois parâmetros, tá bem? A ID e o token, beleza? O Bubble deletar, ele chama ID token também. Status, mesma coisa, ID token, né? Send message, ele chama token, ID e message e usuário para onde vai. Tá? Todas essas informações eu já trouxe anteriormente, né, no vídeo anterior, então não vou ficar me estendendo aqui. Se você quiser aprender mais, consuma o último vídeo ou entre na comunidade ZDG, que lá tem um material específico muito detalhado sobre isso, né, que vai ajudar a abrir sua mente. Então a criação de sessão, ela é feita através do endpoint criar sessão. O deletar sessão, a partir de agora, o deletar sessão é o /deletar sessão, ele também tem uma ID e um token. Só que dessa vez agora, nós precisamos passar o token para o PHP, porque somente na criação utilizamos um token randômico, que é o token de segurança gerado e mostrado aqui para a gente no front. Então esse token que é gerado, ele é utilizado depois para chamar QR Code, para deletar a sessão, para o status da sessão, tá bem? Então esses eventos que estão aqui, eles vão necessitar que a gente passe o token para eles. Então o token não é mais gerado automaticamente como na criação de sessão. Beleza? Então, deletar status, tá? Envio de texto, esse envio áudio aqui, ele é de outro projeto. Envio, tá, beleza, é da Bales, para não confundir vocês. Tá? Deletar status QR Code, eles vão levar essa configuração de ID, sessão e token, tá? O envio de texto tem duas diferenças, né? Além da gente ter lá o sessão que a gente chama de sender, tá? Falei para vocês bastante sobre isso no último vídeo, tá?
Nós temos também o user, que é para onde vai ser enviada a mensagem, e o message, tá? Que é o conteúdo da mensagem que vai ser enviada, beleza? Então você vai criar os seus arquivos PHP, né? Todos esses arquivos devem ser criados e colocados aqui dentro de localhost na sua máquina. Vai ser possível, se você tiver criado corretamente, que você acesse ele no localhost 81/Bubble, beleza? Então o primeiro ponto, né? Segundo ponto, né? Primeiro ponto é criar a API, como eu ensino no último vídeo. Segundo ponto, configurar os arquivos PHP dentro da sua máquina. E agora, dentro da sua máquina, nós precisamos expor o serviço. Então, a gente vai utilizar o programinha chamado NGRock, né? Então, você vai abrir lá, você vai fazer o download do NGRock, vou deixar o arquivo, o link lá na página de apoio para você baixar. Baixa o NGRock e aí você vai expor o serviço que está rodando na porta 81 em uma URL. Como que você faz isso? Você escreve NGRock, HTTP 81. Ele vai trazer uma URL para mim, você vai dar o Enter, aqui ele não vai permitir porque a minha versão é gratuita, eu já tenho aqui um proxy rodando, ele não permite 2, mas basicamente NGRock HTTP 81, você vai ver esta telinha aqui, ele vai te dar uma session online, né, e ele vai te dar aqui endpoints, ó, com inclusive o HTTPS. Então você vai pegar esse endpoint, quer dizer que se a gente acessar esse endpoint, né, /bubble, ele tem que mostrar para mim, né, as informações que a gente está vendo aqui no localhost, né? Então a partir do NGRock a gente expõe o serviço da porta 81 que está no nosso computador, rodando no nosso computador para o web, né? Por que não é interessante que você coloque em produção dessa maneira? Primeiro, seu computador precisa ficar ligado 24 horas por dia, tanto para rodar a API quanto para rodar o sistema PHP. Segundo, isso expõe o teu computador aí, você deixar o dia inteiro, né, isso exposto na web, existem ali condições de segurança que podem, né, também afetar o teu computador, beleza? Então é por isso que é interessante fornecer em produção, né, isso dentro de uma VPS, tá bem? Colocar isso dentro de uma máquina virtual, rodando ali 24 horas por dia, tá? Inclusive, se você quiser aprender como fazer isso, lá na comunidade ZDG tem tudo passo a passo mastigado para que você consiga fazer isso, inclusive todos os arquivos, né, e também os projetos com a WPP Connect, com a BIOS, tá bem? E com o WebJS. Então você tem 3 opções de projeto, além de 250 videoaulas sobre o tema, meu suporte pessoal, acesso a grupo de aluno, tá? São 1.350 alunos agora nesse momento que eu gravo esse vídeo, muita gente tá lá dentro, mesmo que você não seja programador, você vai aprender a colocar tudo para rodar, beleza? Dado o recado pela segunda vez, né? Configuramos a API, configuramos o PHP. Nós vamos fazer a configuração do nosso aplicativo Bubble, beleza? Dentro do nosso aplicativo Bubble, a primeira coisa que a gente vai fazer, antes de partir para o design, né, que aqui é uma aplicação de login, com botão de login, tá? Antes de passar pelos workflows, nós precisamos fazer as conexões. Vou pegar aqui o plugin. Pera aí, que tá indo ali direto no... Beleza, tá vindo aqui pro negocinho do Loom, né? Beleza, ó. Aí, some dali. Instala o plugin API Connector. Na API Connector você vai criar uma API, tá? Dentro dessa API nós vamos criar 5 chamadas de API. Muita atenção nos detalhes, tá? Que eu vou mostrar para vocês como criar a sessão e depois o deletar a sessão, né? Vou mostrar o QR Code também para vocês, que o retorno é diferente, depois vocês vão adaptar os próximos, tá bem? Comunidade ZDG tem tudo pronto. Beleza, criar sessão. O que chama-se dentro desta API? Ela é do tipo action, data type text, um post, e o endpoint dela é aquele serviço exposto no NGRock /bubble criar PHP. Ele é do Content Type Application JSON, um body JSON, onde a gente popula um parâmetro variável, usa um valor dinâmico entre maior e menor, né? Populou tudo aqui, você vai colocar uma sessão teste para chamar dentro da sua API. Então você cria lá uma sessão teste. O que ele vai retornar? Ó, bot ZDG, sessão criada, sessão teste com o token tal, beleza? Como que a gente busca aqui o QR Code? O QR Code é levemente diferente, né? Ele é
action, mas o data type é uma image, tá? Porque o resultado do QR Code, ele é um Base64, então ele é idêntico, né, a criar sessão, só que agora o sender, ele chama sender, tá bem? Eu vou trazer esse detalhe importante, porque depois vocês vão ficar quebrando a cabeça, vão querer me matar, falar, você fica só entregando metade das coisas, que o povo compra a comunidade. Não, eu quero que você entre na comunidade se você quiser aprimorar seus conhecimentos. Se você quiser também buscar aqui gratuito, tá aí para você copiar e colar, beleza? Tá, ó, Bubble QR Code PHP, o endpoint, ele traz para mim um Base64, então o data type de retorno é image, e eu vou utilizar a seção teste criada aqui com o token, né? Então é importante que eu faça essas chamadas iniciais, porque você precisa inicializar a API para que você consuma lá no front do teu aplicativo, senão você não consegue. Initialize call, o que ele traz para mim? QR Codezinho que a gente vai popular lá na frente, já vou te ensinar como fazer o parent group, tá? Deletar sessão, action, o data type text, bubble deletar, content type application JSON. Aqui ele tem uma sessão e um token, né? Chama aqui, ó, sessão e vou deletar ele, reinitialize, tá? Sessão deletada, beleza? Status sessão, send message vai popular também com as variáveis, né? Lembrando aqui que o send message você vai chamar, além do sender, né, o user e a mensagem a ser enviada, beleza? Validou, né, todas as APIs aqui, todos os eventos que você vai utilizar. Nós vamos lá para o nosso frontzinho, tá? Essa aula é um pouquinho mais comprida, mas é que tem muito detalhe, então é importante que a gente passe por tudo. Aqui na frente, né, eu tenho uma configuração para uma aplicação de login. Eu tenho caixinhas de texto, tá? O primeiro botão que eu chamo aqui é o iniciar sessão. O iniciar sessão, né, é um botão que a gente vai chamar um trigger no workflow. Eu tenho um botão chamado deletar sessão. Eu tenho um input chamado token del, que ele vai se associar ao botão deletar sessão. Deixa eu jogar isso aqui para trás, send to back. Eu tenho um botão chamado status sessão. Eu tenho um input chamado token status. E eu tenho dois text area que são populados por valores dinâmicos, onde ele faz o search do token, do last item tokens, para com uma condicional do created by current user, beleza? Isso é importante, tanto aqui no text area do token, como no text area do status, tá bem? Então eu tenho duas text area, um que chama o resultado do iniciar sessão e um que chama o resultado do botão de status. Tenho aqui um botão chamado QR Code, tem um input para o QR Code, tá? Onde o placeholder chamei de token, né? Posso colocar aqui, insira o token para o QR Code, insira o token para o QR Code. QR Code, beleza? Aí eu tenho aqui, ó, a chamada da imagem. Deixa eu send to back. Lá, beleza, ó. Eu tenho aqui, ó, um parent group image, tá bem? Onde ele faz o search da image do last item, tá? Também com a mesma condicional do created by user email que tá lá. E aqui dentro eu populo com o parent group images image, tá bem? Ele vai trazer a imagem, né, aqui selecionada a partir desse search, o last item created by, né, aquele usuário definido pelo e-mail que está logado aqui. Então, configuração do front, exatamente esses são os componentes que nós vamos utilizar. Botão de iniciar a sessão e o seu text area para trazer o resultado. Botão de deletar a sessão, o seu input para a gente jogar o token. Botão de status de sessão e o seu botão, o seu input, tá bem? Do token do status e o text area para chamar o resultado do status. Botão de QR Code, input para o token do QR Code. Um parent group, né? Jogo por trás de novo. Parent group, image status do created by e-mail do usuário, exatamente como é esse token e o status, tá? A gente faz por image. E aqui nós temos a imagem onde vai ser renderizada. Beleza? Então, front da solução são esses componentes, tá? Dentro da comunidade eu explico mais ainda a fundo, tá? Se você tem muita dificuldade ou queira aprimorar, lá dentro tem uma aula especial sobre isso. Beleza? Todos esses eventos eles têm condicionais, né? Ou seja, se o token existe na tabela, o iniciar não aparece mais para que a pessoa não consiga iniciar duas sessões e altere o token, isso causa ali divergência no sistema, até porque só o primeiro start de sessão, só o primeiro token é válido. Se você iniciar ele gerar um novo token, ele vai trazer o último token para você aqui, ele não vai ser válido. Então, assim que você inicia a sessão, você faz lá um search para tokens,
Tá? Se ele for maior que 0, você apaga esse botão daqui. No mesmo sentido, eu tenho aqui deletar status, tá? Também são componentes, né, que eles só aparecem se o token for menor que 0, né? Então, se o token é maior que 0, ou menor que 0, a gente tem essas condicionais de mostrar os componentes aqui no front, tá? Por exemplo, se eu deletar minha sessão, ó, deixa eu dar um preview aqui, vou deletar a sessão, ó. Vocês estão vendo que aqui, ó, assim que eu já iniciei a sessão uma vez, eu não tenho mais como iniciar. Então, se eu deleto a sessão, aí ele traz para mim somente aqui, né, a opção de iniciar sessão. Ele não permite que eu chame QR Code status, porque eu não tenho uma sessão criada. Só a partir do momento que eu dou start nessa sessão, os outros componentes todos são mostrados. E isso eu faço esse controle a partir da consulta de token maior ou menor do que 0, tá bem? E eu tenho, inclusive, a condicional desse tá off, quer ver, ó? Ele não sumiu, ó. Olha lá, isso aqui tem que estar on, tá? Senão ele não vai sumir. E também tem a condicional do login e logout. Se o usuário não estiver logado, né, ele apaga tudo pra gente. E se o usuário... Por que isso aqui tem alguma configuração meio doida aqui? Deixa eu ver aqui, ó. É para ele funcionar como no start, né? Ah lá, beleza. Então eu estou tratando essa condicional no workflow, provavelmente. Provavelmente está tratando no workflow. Então, se eu não tenho ninguém logado, não aparece nada. Só a partir do momento que eu logo, ele traz para mim o botão de iniciar sessão. Assim que eu inicio a sessão, ele traz as demais opções. Assim que eu deleto a sessão, ele apaga as demais opções. Beleza? Então, criação do nosso frontzinho é esse. Workflow. Olha lá, quer ver que o iniciar sessão está aqui, ó. User de login. O que ele faz? Assim que o usuário loga, ele permite que o iniciar sessão seja mostrado. Assim que o usuário não está logado, ele apaga ali o botão da sessão, não mostra para nós, beleza? E aí o que acontece? Como a gente não tem sessão iniciada, né, nós precisamos colocar condicionais, porque as condicionais dos outros componentes estão relacionados com o start da sessão. Temos aqui o botão de iniciar, vou começar por ele, tá? Que o deletar sessão aqui faz mais coisa aqui que deleta tudo, ó. Iniciar sessão. Então, assim que a gente clica no botão iniciar sessão, a gente vai chamar a ação do criar sessão, né? Nós vamos criar uma nova coisa que nós vamos chamar de token, né? Este token, ele tem, né, um campo chamado token, ele é o resultado aqui da execução desta API. E por final eu dou um refresh no page, tá? Então toda vez que eu chamo a ação, eu dou um refresh na page. Isso aqui pode ser até tirado, tá? Se você quiser. Mas eu deixei por conta do QR Code, que às vezes o QR Code demora para aparecer, dá um refreshzinho e traz pra gente, beleza? QR Code, mesma coisa. Agora a gente chama a ação do QR Code, né? Onde o sender agora é o Current User Unique ID, tá bem? Então vocês lembram que a gente cria a sessão, né, a partir da Current User Unique ID, que eu não falei, né? Então a sessão ela é criada com o ID do usuário. Então ele criou a sessão, né? O QR Code ele é chamado pelo Unique ID do user e ele pega o valor do token QR que está lá no front, cria uma nova coisa chamada image, né? Do tipo image, né? Então o tipo dessa coisa é image e ele vai armazenar o resultado da consulta daquela API. Por último, dá o refresh. Status. Mesma coisinha, token status, né, a seção current user unique ID, tá? Cria uma nova coisa chamada status do tipo text, tá? A única coisa diferente criada aqui é a coisa imagem do tipo imagem, as outras são do tipo text, tá bem? Dá um refresh no page. Por último, workflow de deletar. Então, assim que eu chamo deletar sessão, primeira coisa, ele deleta todas as imagens daquele usuário, todos os tokens daquele usuário, todos os status daquele usuário, dá um refresh page. Assim que ele deleta tudo, ele permite que a gente enxergue o botão iniciar novamente. Tá? A título de informação, como está composto aqui o meu data, tá? Que inclusive o meu data eu crio a partir do nova coisa, você pode criar aqui atrás também, consumir lá no front, você faz o caminho que você achar melhor. Mas eu tenho aqui, ó, uma tabela chamada image, tá? Com uma imagem do tipo imagem, um status com um status tipo text, um token com token tipo text, tá? E o usuário que vem aí normal, que inclusive ele tem ali, o usuário tem a sua Unique ID, tá? Se a gente entrar aqui, o que eu estou falando do usuário? O usuário, ele tem, onde que eu vejo aqui a view? Eu não vou saber onde que é a view desse tray, quer ver? Ah, ele tem a Unique ID, ó. Então ele tem o campo de Unique ID, ó. Ele mostra a Social Networks. Sem mexer no Bubble não, gente. Vou falar pra vocês, meu negócio é código, mas tem aí para todo mundo. Tem essa aqui, Unique ID, né, que é o nome ali que ele vai chamar na sessão. Então, assim que ele cria a sessão, né, ele chama... Ah, tá
com a sessão teste rodando aqui. Mas se a gente cria uma sessão, ele vai criar com o nome da Unique ID, e é essa ID única do usuário que é chamada em todos os eventos. Por isso, as sessões, todos os envios, os tokens, eles são únicos e separados para cada cliente, tá? User Modified, ó, deixa eu tirar esses User Modified. Tchau para você. Tá, token, né, ele chama lá o status do token criado, o token que ele chama aquele evento ali na frente, né? O status também que a gente consulta o status, entra aqui. E o image que ele vai armazenando no QR Code. Não vai ter nenhum porque eu dei um delete na sessão, ele apagou tudo pra gente, beleza? Então, a composição da nossa data é essa aqui na nossa aplicação Bubble, beleza? Com esses arquivos PHP, essas chamadas curl, tá? Esse back-end aí, você é capaz de criar esse sistema de múltiplas sessões em qualquer programa que você utilize aí, seja um WordPress, seja algum outro sistema aí que tenha login, senha, né? Assim que o usuário cria o login no teu programa, você pode chamar o evento curl, popular a ID desse usuário, tá bem? Com o login, com o e-mail, com a ID dele, né? E trazer todas essas informações no teu front, permitindo que o teu usuário consiga ali trabalhar com a sua API individual de maneira automática, sem você ter dor de cabeça nenhuma para estar setando múltiplas informações para múltiplos usuários. Beleza? Forte abraço, beijo no coração, fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só chamar. Tamo junto. Pedrinho da NASA. Até a próxima.